E agora vamos começar a segunda parte do nosso especial de retrospectiva de 2019, em que vamos abordar as melhores, as piores e as mais meméticas notícias do segundo semestre. Então, vamos pro show! E é nessa brisa que a gente vai pra julho. Em julho a gente começa com a Copa Mundial Feminina de futebol, que foi um evento bem importante porque foi, acho que uma das primeiras que foi bem divulgada aqui no Brasil. Tipo, não foi super bem divulgada, mas foi mais divulgada do que as outras edições. E teve várias pessoas que ficavam chamando para ver os jogos e tinha tanto hashtags e campanhas nas redes sociais. Foi sediada na França. Quem ganhou a Copa desse ano foi os Estados Unidos. E foi um negócio que também trouxe bastante visibilidade para as marcas, que geralmente elas só investem na Copa Mundial masculina, que é um evento que move o mundo inteiro, principalmente o Brasil. E trouxe também uma revelação da grande diferença salarial das atletas mulheres para os atletas homens, porque teve várias matérias comparando e uma delas mostrava que as atletas mulheres ganham na faixa de 100 mil, na faixa tipo... Os valores estão na centena de milhar, enquanto que dos homens estão na casa da dezena de milhão, ou centena de milhão algumas vezes. Eu não consigo imaginar, assim, é fora da minha escala, tá ligado? Alguém ganhar mais de 1 milhão. Eu achei tão absurdo isso. Entra bem naquele muito doido. Aquele assunto que a gente tá falando anterior, sabe? Fome na África e a galera ganhando milhões. Sim. E da onde vem essa grana? Quer dizer, tá, o esporte é grande e muita gente assiste. Aí o marketing vale muito. Aí quem paga essa grana é, sei lá, a marca de cerveja que quer vender mais cerveja. Exatamente, assim que vai indo. O pessoal vai lá fazendo marketing, eles vendem muito mais por conta desse marketing que eles conseguem. E com isso eles pagam salários milionários para todos os jogadores. Que foi até polêmico uns tempos atrás, que foi quando teve o passe do Neymar, que ele foi para um time europeu, aí pagaram um pequeno valor que era equivalente a PIBs de vários países. Ele foi pra aquele que é rival do... Ih, caraca, agora esqueci o nome. Do Real Madrid, né? É Barcelona. O Barcelona. Isso eu acho... realmente... Eu acho assim, se for entrar nesse assunto de valor que um jogador ganha, sendo que é uma coisa recreativa, e pensar que outras profissões que se expõem muito mais a risco e às vezes são bem mais essenciais do que um jogador de futebol, a gente acaba entrando em outro assunto e a gente vai acabar, sei lá, teria que ficar horas falando sobre isso. Mas o que eu acho interessante, na real, voltando pro princípio, né, que é o futebol feminino, é que as meninas já jogam faz tempo e como vocês comentaram, não era noticiado, não tinha tanta adesão do público, e muita gente que assistiu esse ano a Globo, acho que foi a primeira vez que a Globo passou a Copa Feminina, e muita gente elogiou porque você via a garra das meninas lá jogando não só para ganhar, mas para mostrar um futebol, sabe? Porque quando as meninas jogam bem, elas estão mostrando que elas sabem, e isso entra muito na representatividade da mulher no futebol. Então você não precisa só ganhar do outro time, você tem que mostrar que você joga bem futebol e que é um futebol bonito. Eu assisti o jogo com vários amigos, homens meus, que tipo, super, super curtem futebol. E eles comentaram isso, que elas fazem umas manobras, elas fazem uns passes, que faz tempo que você não vê no futebol masculino, que a galera ganha tanta grana, assim, tipo o Neymar mesmo, ele joga bem, mas eu vejo muito mais ele caindo do que fazendo uns gols bonitos e passes, enquanto a Marta, ela já atingiu a taxa de maior, a pessoa que tá goleando mais na Copa, tipo, tanto feminina e masculina, ela é a pessoa, entre homens e mulheres, que fez mais gols, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E ver também marcas, tipo, de batom patrocinando e tal, traz muito as mulheres pra dentro da quadra, sabe? E hoje em dia tem muitas torcedoras mulheres, não só homens, não é mais um público somente masculino. Então eu achei bem bacana como teve visibilidade esse ano. Eu acabei não acompanhando, porque eu não acompanho futebol herói, né? Assim, mas eu tenho uma amiga que ela faz jornalismo esportivo, né? E aí ela, nossa, assim, super empolgada, assim, achei muito, muito foda.
E é legal vendo, assim, o espaço mesmo sendo conquistado, né? Ia dizer dado, mas muito tempo de trabalho aí pra dizer que alguma coisa foi dada, né? Mas é muito da hora mesmo, cara. E tipo, é muito interessante porque eu também não acompanhei o futebol, então eu não vi os jogos e tal. Mas tinha bastante gente falando e eu vi bastante amigos meus vendo, assim, acompanhando os jogos e chamando pra ver os jogos e o pessoal curtindo. E tem bastante gente que entende de futebol que fala que a seleção brasileira atual voltou com um futebol arte, que era um negócio que o Brasil não via há muito tempo, que é o que até a Gi falou um tempo na fala dela. Que é desses truques, dessas manobras que não se via há muito tempo, que agora o futebol ficou muito técnico e perdeu um pouco da graça do que tinha. E o futebol feminino, como ele ficava mais abaixo do radar, assim, ele não tinha tanto essa coisa de forçar técnico, tipo, só os caras ganharem muito dinheiro e não se esforçarem. E aí você vê que realmente tem espaço para grande técnica e tal, e que as mulheres estão chegando aí com tudo mesmo, e que talvez na próxima Copa Mundial Feminina tenha uma divulgação no nível de uma Copa Mundial masculina, porque esse ano teve bastante, mas mesmo assim, não era um negócio que se parava o país igual para numa Copa do Mundo masculina, que é tipo todo mundo, não, para que hoje vai ter jogo do Brasil e vai ter feriado e não sei o quê. E foi não, tipo, dessa vez foi tipo, tá tendo a Copa, vamos todos assistir, vamos prestigiar. Mas não foi nada num nível que é geralmente uma Copa Brasileira de futebol masculino, que deveria ser e que talvez nos próximos eventos seja. Isso é uma ótima, um ótimo exemplo de como as mulheres estão ganhando espaço delas pouco a pouco, sabe? Batalhando muito, indo, e não vai ser de uma hora para outra, vai ser aos pouquinhos e mostrando a garra. E uma coisa que eu achei muito bonita foi, tipo, quando o Brasil perdeu e tal, a Marta foi dar uma entrevista e ela tava com um baita de um sorriso no rosto, falando assim, e pedindo pras meninas, tipo, jogarem, sabe? Falando, não vai ter Marta pra sempre, não vai ter Formiga pra sempre, não sei o quê, vocês precisam jogar. Então, tipo, é muito diferente a vibe. São mulheres falando com mulheres e falando, mano, vamos juntas, sabe? O que é muito diferente do esporte masculino, que já tem o seu lugar conquistado. Então, você vê a entrevista final, eles estão mais, às vezes, dando justificativa do que porque perdeu, do que um sorriso no rosto falando, nossa, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, acho que é um exemplo bem, bem interessante. Beleza, vamos seguindo para a próxima notícia, que mostra que não é só o eleitor do nosso querido Mijair Biruliro que é gado demais, porque uma Instagrammer inglesa de 19 anos, que ela é cosplayer, o Instagram dela ela posta fotos dela de cosplay, fez uma campanha para vender um potinho com água do banho dela para os seguidores, por $30 cada potinho. Aí você, meu caro ouvinte, se pergunta, não, isso aí não deve nem ter vendido, pega nada. O estoque acabou em 2 dias. 2 dias já tinha vendido tudo. Eu gosto do conceito do estoque acabou. Tipo, ela não tomou mais banho nunca mais. Que eu só queria ressaltar com essa menina é um gênio, mano. Se tipo, alguém comprasse água de banho por $30 ainda, do valor que tá R$5 ou $1, nossa, eu tava trilhardário vendendo uns 2 potes já. Eu queria saber quem compra, assim, sabe? Entrevistar pessoas que compraram. Eu mostro aqui a minha pra você, eu comprei. Oh, brincadeira. Eu acho que essa galera, assim, é muito meio que visionário, saca? Pega uma situação, assim, será que dá certo? Joga assim e dá, meu. Tipo, isso pra mim é ser empresário. É uma matéria muito cômica, mas que pessoa gênia. Queria eu tomar um banho todo dia. Se eu vendesse minha água, tava feito na vida, não precisaria nem trabalhar. Ai, cara, mas essa galera é muito gado, velho. Eu fiquei impressionado como tem gente gado no mundo. Eu pensei que o ápice era eleger o Bolsonaro, mas comprar água de banho, a galera tá se superando. E o que faz com essa água depois, né? Então, essa é a melhor parte. Porque, veja bem, tem instruções, a água vem com instruções. Pra você não beber a água. Meu Deus.
E eu vi, claro que eu não levo essa notícia a sério, então eu não fui fazer um fact-checking pra confirmar se é verdade. Mas parece que um rapaz, um jovem, bebeu água e pegou herpes. Nossa. Tava rodando essa notícia pelas redes sociais, dessa parte do herpes. Mas mesmo assim, eu não duvido que alguém deve ter tomado essa água. E Jesus, cara, que nojo de você ficar tomando água do banho de outra pessoa. Aliás, que provavelmente boa parte daquele spot não era água de banho, né? Que ela, tipo, ela deve ter tomado um banho lá pra fazer o merchan dela, encher os potinhos com aquela água, porque pra não desperdiçar, esperamos, não é mesmo? E aí depois abriu a torneirona e foi enchendo de água, que é o que eu faria, né? Nossa, eu juro que eu faria a mesma coisa. Você Pô. prepara umas 5 e o resto vai que vai. Pessoa que compra, ela acredita em... A pessoa acredita em homeopatia, que aí faz sentido. Quer dizer, não é homeopatia. Se a pessoa acredita em homeopatia, eu falo, tá, eu vou pegar a água dessa pessoa aqui porque ela é famosa. Eu sei lá, não sei como é que funciona a mente dessas pessoas, não. Ai, cara, nossa, muito engraçado isso. Eu não acredito como teve... Eu não sei quantas pessoas compraram só pela graça da coisa e quantas pessoas compraram realmente sérios, comprando uma água lá porque elas queriam. Piada de $30 é uma piada muito cara. Exato. Eu não duvido que a maioria que comprou porque realmente queria, viu? Se ela é famosinha ainda, às vezes você compra mais. Não sei, né? Mas a galera compra mais por status, né? Pra tirar foto e falar, eu comprei a água, vai tirando. Ai, mano, maravilhoso. E o melhor é que a notícia dela não acaba por aí, porque depois de um tempo, ela tipo, sumiu lá do Instagram dela. E aí ela apareceu com uma foto dela descabelada com a maquiagem borrada, falando que ela foi presa. Aí você me pergunta, por que ela foi presa? Porque alguém, aparentemente numa festa que ela estava dando, roubou os hamsters dela. E aí o que ela fez? Ela foi atrás da menina que roubou os hamsters. E ao invés de chamar a polícia ou brigar com a menina e querer os hamsters de volta, ela não. Ela destruiu o carro da menina, tipo, ela pichou lá com não sei o que. E aí a menina processou ela e ela foi presa. E por que ela foi presa? É a mesma menina. E porque ela foi presa lá e tava divulgando uns conteúdos meio estranhos no Instagram dela, bloquearam o Instagram dela. Nossa. Tem que acabar os influencers, cara. Puta que pariu, velho. Tá tudo esse errado, negócio de influência mano. tem que acabar, tá ok? É sério, essa menina é um gênio do marketing. E é muito engraçado essas histórias dela. Tem mais uma, mas eu acho que é melhor deixar quieto, porque essa outra é mais pesada. Essa mina também que trollava os caras falando que ia fazer uns pornô e não fazia? Exatamente. Já que você mencionou, William, eu acho que eu vou contar a última notícia. Então, o Instagram dela, que ela faz cosplay, ela fazia uns cosplays mais, assim, sensuaisinhos e fazia cara de arregal. Você que não sabe o que é arregal, pesquise no Google que eu não vou te explicar porque é um negócio muito vergonhoso. E aí, ela, tipo, a base do público dela, essa galera gado que compra água de banho, ela falou que ia criar um canal no Pornhub, que é um dos grandes canais de pornografia. E aí ela cria um canal que ela, tipo, tem um título muito sugestivo e no final é um vídeo inofensivo. E aí, por conta de ter criado esse canal, geralmente tem uma premiação, tal, desses canais, assim, de pornô, e ela ganhou um dos prêmios de pessoa famosa lá que participa do canal. E ela foi lá receber na premiação do Pornhub a premiação. Gente, que ponto que chega? Ai, meu Deve ter Deus, essa votação menina... popular, ela deve ter mobilizado os fanboys dela pra votar. Deve. Só lembrando, toda premiação que é feita por votação na internet não vale nada, só pra lembrar. E essa menina deveria receber um prêmio de melhor meme de 2019, porque, senhor, ela só traz notícia uma melhor que a outra, assim. Eu fui lendo e falei, meu Deus, essa menina ela é impossível. Ela toda hora faz uma coisa mais engraçada que a outra. Eu não sou a favor de bater palma pra maluco, não. Justo, muito justo. Acabando julho, indo para agosto,
O nosso governo nacional volta a brilhar nos memes. Agora, com o nosso querido presidente dando uma entrevista falando do meio ambiente, porque a situação está ficando crítica, realmente, né? E falou assim: o problema do meio ambiente é fácil de resolver, tá ok? É só você fazer cocô dia sim e dia não. E aí vai ficar a situação bem melhor pra todo mundo, tá ok? Gostei da sua imitação de Pelé imitando o Bolsonaro. Eu faço podcasts, não sou humorista, tá ok? Mas tirando minha péssima imitação de lado, essa pérola do meme do cocô dia sim, dia não, que é um negócio muito absurdo, que eu não sei se ele falou isso realmente acreditando, se não, ou se era só pra distrair de novo, mas assim, real, que você fazer cocô dia sim, dia não vai melhorar a situação do mundo, porque quem polui mais são as fábricas, a pessoa da agronomia, a galera que taca óleo na praia e que não deveria tacar óleo na porcaria da praia e o governo que não se mobiliza pra resolver essas porra. As queimadas que o próprio governo incentiva na porcaria da Amazônia. E isso talvez, se você parar essas coisas, talvez melhore o meio ambiente. Não, isso é só tosqueira, mano. Isso é só o bom quinta série, assim. O triste é ver que o cara acha que isso é piada, entendeu? Nem pra ser palha os caras são bons. Exatamente, como eu falei, é o tio do pavê, cara. O tio do pavê virou presidente. E ele faz coisas assim. Foi um comentário que fizeram, né? Que ele disse esse lance do cocô de assim, dia não. Que ele fala tanta merda que ele deveria entrar no que ele mesmo disse, né? Exato, por favor, presidente, limite seus pronunciamentos públicos, porque tanta merda saindo da sua boca não dá. Exato. Vamos, né, otimizar isso aí. Não, mas a gente tem bem no lance que você falou, é desvio de foco, ele fala meio que de forma explosiva e querendo fazer uma gracinha sem noção e que acaba pegando... Ele tá pegando mal pro país, né? Porque ele, querendo ou não, é a cara do presidente brasileiro. Como você disse, também não votei 17. E aí, não faz merda, né? Exato. Você quer acrescentar alguma coisa a esse belo comentário do nosso querido presidente, William? Cago quando eu quiser, porra. Regular meu cu agora? Aliás, controlar o cu dos outros é o que ele mais quer fazer, porque, Jesus, esse cara, ele só fala de merda e quer ficar controlando o cu de todo mundo. Eu não sei porque ele tem tanto fetiche por isso, meu, essa parte aí. Exato, é real. Eu acho que com essa são umas 3 notícias escatológicas que a gente tem do Bolsonaro até agora, não é mesmo? Por volta, tipo, começou com o Golden Shower, aí teve essa. Se eu não me engano, deve ter alguma perdida aí no meio, ou se não tem mais alguma pra frente, e esse cara realmente gosta de coisas escatológicas. Bem, continuando a nossa transição pro final do mundo, a Amazônia começou a pegar fogo. E como tudo isso começou? Começou com o nosso querido INPE, que é o órgão brasileiro que organiza essa parte de dados estatísticos, e ele pegou e mandou os dados estatísticos que as queimadas na Amazônia elas cresceram, ou continuaram, não lembro agora, mas estava ruim. Aí ele mandou os dados estatísticos. O nosso presidente ficou revoltado porque ele mandou esses dados estatísticos e falou que não é assim que se divulga dados estatísticos. Como? Divulgando só, né? E aí ele falou que tem que primeiro passar por ele. E eu pensei, o nome disso se chama censura, mas tudo bem. Depois disso ele demitiu o presidente do INPE. Além de demitir o presidente do INPE, ele falou que esse negócio das queimadas na Amazônia é coisa de ONG. O que não faz nenhum sentido, porque as ONGs estão tentando proteger a Amazônia e não destruir a Amazônia. E elas não recebem dinheiro do governo para ele ficar falando de uma mata, mas tudo bem, deixa eu controlar minha revolta e terminar de ler notícia. E além disso, ele e a base eleitoral deles promoveram um tempo depois, no mês de agosto ainda, o Dia do Fogo, em que vários fazendeiros se juntaram lá da região do centro-oeste e do norte para atacar fogo na Amazônia. Depois disso, teve o famoso caso das cinzas de São Paulo, em que era 3 horas da tarde e tava noite. E aí, tipo, pra combar isso daqui, mas que não faz parte do mês de agosto, é mais pra novembro, ainda em relação aos desmatamentos, o presidente fala que a culpa é do Leonardo DiCaprio, que ele que tacou fogo na Amazônia porque ele dá dinheiro pra ONG. Ai, meu senhor, a revolta é tanta que eu não consigo terminar Leonardo de ler. DiCaprio, cara.
Leonardo DiCaprio, mano. É tipo assim, não, é culpa do Sylvester Stallone, sabe? Tipo, tirar o nome do cu Cara, pra falar, mano. foi muito aleatório, velho. Ele deve ter, tipo, uma caixinha, assim, de nomes que ele puxa. Eu vou falar bosta hoje. Quem eu vou falar? Pareceu DiCaprio. Vou falar hoje bosta do Acho que DiCaprio. ele só falou do DiCaprio, porque parece que o DiCaprio, ele tá apoiando a Greta, né? Um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas ele precisava de alguma forma colocar o cara na roda pra poder xingar ele, né? Pra poder colocar ele junto naquele grupo invisível contra os direitos da família tradicional brasileira. E o pior é que esse negócio tomou tantas proporções que o DiCaprio teve que se manifestar e falar: gente, eu não estou tacando fogo na fucking Amazônia. Porque ninguém quer tacar fogo na Amazônia, pelo menos ninguém lúcido quer tacar fogo na Amazônia, porque não faz o menor sentido. E voltando pra parte do INPE lá, que eu me exaltei um pouco, o presidente também, ele chega, ele fala que, tipo, o cara ele só divulgou. Ele tinha os dados, ele só foi lá e divulgou, como ele deve fazer sempre. E o cara fala que tem que passar os dados pra ele. Se isso não é uma prova de que eles estão tentando censurar vários tipos de informação do público em geral, eu não sei o que é, porque aí já começou a feder. Aí depois, mais pra frente, ainda vai falar de um dos filhos dele, porque é foda, esses filhos dele é tudo a cara dele e tudo com nome parecido, eu não sei qual é qual. Que mandou aquele negócio lá do AI-5, mas isso é mais pra frente que a gente vai falar. E sério, eu não sei como é que o pessoal não tá vendo que a gente tá arrumando, assim, pra um governo que não necessariamente uma ditadura, mas que necessariamente está tomando rédeas mais totalitárias. E o pessoal fica aí achando que é tudo bonito, que é tudo legal, e não se revolta e continua apoiando ele. Nossa, agora eu tô com raiva mesmo. Fica com essa merda de dois-ladismo, de falar assim, olha, nossa, agora o Lula foi muito radical. O cara fala de metralhar a petralhada, o cara fala de mandar os outros pra ponta da praia, o cara fala de AI-5, o cara fala de... O cara fala de tirar autorização de redes nacionais pra se ficarem metendo a boca nele falando que ele fez a coisa errada. Meu, esses... Aí o Lula fala assim, nós vamos lutar pelos direitos. Nossa, o Lula foi muito radical, radicalizou. Meteu o louco, Lula. É muito comunista aí. São dois extremos. Aquele editorial do Estadão dizendo é uma escolha muito difícil. Né, tipo, vamos preservar a natureza minimamente. Aliás, um negócio que eu esqueci de comentar enquanto eu tava lendo, porque eu tava muito revoltado, é que teve aquela treta com o Macron, que é o presidente da França também. Porque ele, tipo, teve toda a mobilização quando teve o Dia do Fogo e tal, dos países do mundo, principalmente da Europa, falando: gente, não vamos queimar a Amazônia, porque ela é muito necessária pra todos nós. E aí ele manda, o Bolsonaro fala que os países da Europa não tem moral pra falar, porque eles já queimaram todas as florestas deles, e eu pensando, cara, por que você quer repetir os erros dos caras? Mas tudo bem. E aí, uma pessoa, tipo, faz um meme, entre grandes aspas, meme, colocando a foto do nosso presidente com a esposa dele, e do Macron com a esposa dele, e faz uma piada muito sem graça, falando que é por isso que o Macron tem inveja do Bolsonaro, e o presidente, no meio de comunicação oficial dele, vai lá e fala: não humilha, cara, por favor, kkkk. E, nossa, velho, como esse cara ele consegue ser tão babaca em tão curto espaço de tempo? Que ele consegue arrumar uma briga com um dos grandes países do mundo, que uma das grandes economias, que é a França, além de outros países, de querer repetir erros históricos, porque a Europa, ela realmente destruiu boa parte dos recursos naturais, mas agora eles veem que isso não é bom e que temos que preservar os grandes recursos naturais. E além disso, ele vem e faz essa piada com a coitada da mulher do cara, que não tem nada a ver com a história, e que isso não tem nada a ver com a história, e mesmo assim o pessoal leva a sério. Meu Deus, que ódio. Piada machista, né, mano? Os caras gostam dessas merda, bicho. É isso. É mistura de política. Eu tenho uma mulher gata e eu sou mais legal que você tem uma mulher velha, feia, ou qualquer bobagem do tipo. É a quinta série, cara. Nunca saímos da quinta série. Lembrando que o Bolsonaro já tinha dado... Vocês lembram que o Bolsonaro deu bolo em um ministro da França?
Que ele Não cancelou o lembrava dessa encontro com o parte. ministro da França e depois fez uma live cortando o cabelo. Nossa, não. Nossa, eu não lembrava que a live do cabelo era por causa disso. Eu sei que eles deram o bolo também na parte... Isso que a gente vai falar um pouco pra frente. A gente não vai discutir essa parte em específico, mas durante alguma das conferências da ONU, não essa última, mas durante alguma, que ia ter uma parte de economia, que ia juntar todo o gabinete de economia do Brasil, não apareceu ninguém. E aí ficou lá, tipo, eles avisaram de última hora, e ficou lá, tipo, o grande estande do Brasil vazio, e aí tava separado um horário pra fala deles e tal, e foi uma vergonha. Eu tanta vergonha junto que eu não tô conseguindo nem formar uma frase, uma fala aqui. É muito lance quinta série, é muita besteira, muito desvio de assunto, é muito colocar vida pessoal em política, é muita coisa errada, né? Nossa. Outra coisa também que, tipo, é o que a gente tava falando antes, tanto da parte da pesquisa, é que a Amazônia, ela tem muitos recursos naturais, que ainda não foram descobertos ou explorados e que boa parte da população ainda conhece algumas coisas que até ajudaram a desenvolver certos medicamentos, entre outros produtos. E que, ao invés do pessoal investir nesse grande recurso que nós temos e buscar faturar com a Amazônia sem ter que destruir a Amazônia, o pessoal não, prefere destruir a Amazônia pra faturar de um jeito, abre aspas, mais rápido. Só porque, tipo, os grandes apoiadores do Bolsonaro, principalmente, não é você, meu querido jogador de LoL, que é revoltadinho. É o grande latifundiário que tá aí destruindo a Amazônia. Por isso você, meu querido jogador de LoLzinho, que fica aí revoltado defendendo ele nas redes sociais, não pare de defender ele, por favor, pare de defender. Porque ele não tá defendendo seus interesses, ele tá defendendo os interesses dos grandes latifundiários. Quem financiou a campanha, né? Vocês viram uma notícia de agosto que o Bolsonaro, ele disse que o Brasil não precisava do dinheiro da Alemanha para investimento na Amazônia? E aí eles meio que suspenderam o projeto. Suspenderam o Fundo da Amazônia. Agora estavam lá pedindo dinheiro de novo, né? Agora no fim do ano, na Copa. Dizendo que sim, é coisa do Brasil, o Brasil que não pode ter investimento de outros países na Amazônia porque eles estão usando benefício próprio, que estão querendo se apoderar de um tanto de terra que não é deles. Só que foi bem o que você falou, né? Não é isso, cara. A Amazônia, ela é quase um patrimônio mundial, sabe? Todo mundo precisa. E aí, depois dessas merdas de queimada e tal, você percebe que, tipo, precisa de investimento externo, sim. O Brasil não consegue lidar sozinho com uma proteção de uma área tão vasta como essa. Isso que eu falo, que os caras são burros, mano. Porque, veja bem, você tem uma coisa que é um patrimônio mundial no seu território. Com isso, você pode usar como soft power, você pode usar para expandir o poder. Você pode fazer um convênio de pesquisa para os caras terem que vir aqui e trazer dinheiro de pesquisa para pesquisar os insetos da Amazônia, o rio, água, qualquer outra coisa. Só que quando os caras falam assim, é patrimônio mundial, os caras ficam daquele, mano, vou querer roubar aqui a Amazônia. Certo? Coisa que, se fosse o Trump que falasse, para ele estava tudo bem também, né? Só lembrando disso, que ofereceram uma base de graça, lembra? Aham. Então é isso, mano. Você tinha uns caras falando assim, véi, só mantém esse negócio que você já deveria manter porque é o certo, e a gente te dá uma grana. E mesmo assim eles vão lá, é estúpido, e recusam o negócio. É burro o suficiente para não entender que isso é interessante. Receber uma grana pra manter uma parada que é boa, que você deveria manter mesmo. E é só assim, beleza, junto útil ao agradável. É só isso, mano. Você não precisa não precisa de um doutorado em economia pra entender que isso é da hora, não, velho. Exatamente, cara. É tipo, dava pra fazer tanta parceria, fazer... E agora, por exemplo, que realmente, antes de ter toda essa treta, quando o INPE soltou as coisas, realmente tava crescendo o desmatamento na Amazônia. E aí, ao invés dele pegar isso e pedir ajuda, e aí realmente juntar forças pra juntar... Não, ele vai lá e piora toda a situação, ao invés de tentar pedir ajuda e tentar criar alianças, igual você tava falando. Eu fico pensando enquanto isso não é interesse de latifundiários, viu? Porque às vezes quando você tira o olhar internacional de cima do seu território, você meio que fica livre pra fazer o que você quiser, né? Isso é com certeza. Os caras não se desmata. Não se desmata a floresta porque você não gosta das árvores. Não gosto da árvore, eu vou matar a árvore. Você desmata pra tomar a terra.
É realmente roubar. Você pega uma terra que é do Estado, que não tem dono, pessoa física, né? E os caras fazem grilagem de terra. Você estende a sua cerquinha, diz que a terra é sua, e depois faz uma gambiarra pra ganhar ela oficialmente. Mas é isso. Acho que isso tem que ficar claro, né? Porque a gente fala assim, não, desmatamento, os caras vão lá e tacam fogo nas árvores, né? Não é só isso, os caras roubam terra do povo, do Brasil. Exato, isso cara. que tem que ficar claro para as pessoas. Eles não querem que a Alemanha roube nossa terra, mas aí é o próprio latifundiário roubando a terra do próprio país, né? Desmatando. Passa aí Exatamente. tratorando e matando então, um índio, tipo né? assim, né? O internacional não pode, mas o cara daqui pode. O cara quer investir na Amazônia, pesquisa, remédios, e assim vai, não pode. Mas agora pra desmatar e ampliar a agricultura, gado, essas coisas, aí tá sussa. Exatamente. Não, eu acho que não é nenhum exagero dizer que o governo, esse 1 ano de governo, que pareceram já um mandato inteiro, porque tá foda, irmão, é um grande desserviço à humanidade como um todo. Com isso, concluímos agosto, o mês mais longo do ano, e vamos para setembro. E setembro começa com a reunião da ONU, em que teve o discurso da Greta, que foi um belo discurso, porque realmente a coisa mais impressionante é que uma menina de 16 anos parece a pessoa mais lúcida no planeta. Que ela faz um discurso bem revoltado sobre a situação do meio ambiente, e para quem não conhece a Greta é uma menina dinamarquesa que, se eu não me engano, que no final de 2018 ficou um mês matando aulas para ficar protestando sozinha na frente do parlamento da Dinamarca para pedir mudanças na política deles com relação ao meio ambiente. E aí isso inspirou tantas pessoas que em várias partes do mundo até hoje separam um dia de aula para alunos irem lá se revoltar e fazer passeatas pacíficas, pedindo para que os líderes mudem sua postura com relação ao meio ambiente. E aí por isso ela teve toda essa imprensa em volta dela, e ela conseguiu um espaço para falar na ONU, uma menina de só 16 anos que realmente, como o mundo tá tão maluco, ela é a única pessoa que parece mais lúcida. Única não, porque esses movimentos eles são estruturados, né? Tem bastante gente aí fazendo coisa, tipo o Leonardo DiCaprio, por exemplo. Mas ela virou uma porta-voz porque ela ganhou essa notoriedade, né? E porque ela fala bem pra caramba também. Então ela é uma excelente oradora. E é isso, cara. O discurso dela é foda. E ele é duro porque ele fala claramente o que tem que ser dito. Que os mais jovens vão se foder porque a gente tá acabando com o mundo. Quer dizer, eu já sou velho, daqui a pouco eu tô morto. Julgar pela minha saúde eu não duro mais muito, não. Mas os nossos filhos, os jovens, as pessoas que estão nascendo agora, quem tem 10 até 20 anos agora, já vai pegar um mundo, vai herdar um mundo fudido. E é isso, assim. Então quando ela fala assim, vocês estão roubando o nosso futuro, é claro, é direto, e eu acho que é um discurso muito forte, assim. Não, sim, exatamente. E principalmente porque agora, por exemplo, ainda tem gente que ainda nega o aquecimento global, mas boa parte da comunidade científica já tem isso sedimentado. Já sabe que vai aumentar a temperatura. Daqui 100 anos a temperatura já vai aumentar, e agora a gente basicamente está tentando diminuir esse aumento. Porque a perspectiva é que, se continuar no ritmo que tá, vai aumentar, se eu não me engano, por volta de 6 graus da temperatura do planeta como um todo. E os esforços agora são para, ao invés de ter que aumentar esses 6 graus, aumentar só 1 ou 2. Que daí seria todas essas medidas que o pessoal defende agora, de redução das queimadas, de redução do desmatamento, consumo consciente. E mesmo assim o pessoal continua ainda debatendo, as pessoas assim, de um plano geral, debatendo se o aquecimento global realmente existe, quando na verdade a gente tem que conter o que está acontecendo, porque para as futuras gerações eles vão estar realmente ferrados. Especialmente os pobres. Exatamente. Lembra do caso da Flórida que rolou lá? Não lembro, conta aí pra nós, William. Teve uma inundação, né? E aí um monte de gente perdeu suas casas, mas tinha uma colina lá, um lugar mais chiquezinho, que tinha tipo umas mansões, assim, né?
Uhum. E mansões tipo de veraneio, mansões de férias, assim, de uma galera bem ricaça, né? Aí essa galera que tava Uhum. embaixo, perdendo as casas, subiu essa colina e se abrigou temporariamente nessas casas. Tipo, invasão mesmo, né? Mas porque a galera tava fodida. E aí o que aconteceu? Depois que a água deu uma baixada, o pessoal continuou sem ter onde morar, porque perdeu tudo e tava ali. Aí veio a polícia e regaçou todo mundo. Porque o Estado tá aí pra proteger a propriedade. Exato. Que não é É pra isso. proteger o cidadão. O Estado tem um Não, grande monopólio da foda-se. violência pra proteger a propriedade privada dos ricos. Então é isso. Não vai acabar tudo. Mas quem já tá mais paupérrimo, já tá numa situação mais precária, mais fudido, vai estar muito fudido. É isso. O meu comentário sobre a Greta, ele entra na parte de... Eu acho muito interessante ter vindo uma menina fazer um discurso na ONU sobre o ambiente pra dar uma mexida, sabe? Porque virou uma coisa meio que tão batida, de tão falada o tempo todo, que a galera não tava mais dando, tipo, não tava mais mexendo tanto, sabe? Ah, beleza, tá congelando lá as calotas polares, sabe? Ah, o impacto, suportar isso. Agora, vira uma menina falando, meu, e o nosso futuro? Eu acho, assim, foi muito interessante, foi muito bom o discurso dela. Eu vi também que o ativismo dela fez até a mãe dela, que é cantora, encerrar a carreira, porque a menina começou a falar muito sobre os impactos climáticos dos aviões. E aí eu achei isso, tipo, ela é uma menina, assim, que ela é jovem, né? Quantos anos ela tem? Acho que ela tem 16. 16. Ela veio pra revolucionar. Até o Bolsonaro ficou mexido com ela, né? Chamou ela de pirralha, não foi? Foi agora em dezembro. Tipo, o pessoal tava perguntando alguma coisa com relação à Greta, que eu não me lembro agora exatamente. E aí ele falou, não sei porque ficam dando mídia para essa pirralha aí e coisa do gênero. E depois ela tweetou pirralha lá no Twitter dela. Pra você ver, tipo, tem um monte de ONG, tem um monte de empresas que são ecologicamente corretas falando sobre, e ninguém meio que cutucou o Bolsonaro, mas a menina cutucou, sabe, na hora que fizeram a pergunta pra ele sobre. Então eu acho assim, é tanta coisa, tanto desastre acontecendo, que nem o William comentou de um que aconteceu nos Estados Unidos, sabe? Eu acho que ela tem mais o que falar mesmo e continuar com esses discursos e cada vez mais ganhando visibilidade e quem sabe essa menina não entra de alguma forma mais ativamente na política e vai revolucionar de uma forma que a gente nem espera. E tem um vídeo muito bom que são as pessoas putas com a Greta, né? E aí é tipo linha de atendimento pra pessoas que ficam com raiva de uma menina. Aí é tipo a pessoa liga pra linha e fala assim, ai, por que ela ganhou uma viagem pra ONU? Eu queria ganhar uma viagem pra ONU. Mas vocês ficam dando ideia pra ela, é só uma menina, não sei o que e tal. Ai, meu Aí alguém Deus. falou assim, não tinha o que dar moral pra essa criança. Tinha que deixar os especialistas falarem. Aí a pessoa que tá atenendo fala, você quer falar com os especialistas? Eu vou te passar aqui. Aí o cara, não, deixa pra lá. É muito bom, cara. E tem um pouco do que a gente falou lá da Damares, né? De qualquer coisa que seja um mínimo de empoderamento feminino, os caras têm que bater, porque os caras não aceitam, assim. Não aceitam ter uma mulher forte falando qualquer coisa. Os caras têm obrigação, assim, senão o pinto deles cai. Né? De rebater. E aí é uma criança ainda, né? Quer dizer, não é criança, 16 anos já é uma adolescente. Se for nos Estados Unidos, já dirige. É uma masculinidade. Mas mesmo assim, tipo, é uma menina de 16 anos. É tipo uma menina de 16 anos falando com um bando de caras de meia idade. Mesmo assim, ainda ela é muito jovem. Os caras ficam em desespero. Como assim Exato. Você vai questionar a minha autoridade? O pior é que a menina tem argumento, né? Vão baixar o nível, vão chamar ela de pirralha. Depois que ela fizer 18, vão começar a chamar ela de puta. Quer apostar quanto? Não duvido que deve ter gente que já faz isso hoje. Teve um maluco lá que falou que era falta de sexo, o da Jovem Pan? Teve um cara que falou isso. Cara, o pessoal realmente perde o controle, velho. Eles não podem ver uma mulher que eles não sabem, eles estão perdendo o argumento, aí o que eles têm que fazer? Xingar. Que é, de novo, que a gente falou bem no comecinho, lá do recurso ensinado pelo Olavo de Carvalho, que é, vai xingando até a pessoa desistir de argumentar com você, e aí você ganha por WO, basicamente. Aquela coisa, né? Xingou, perdeu razão, mano. Exato.
Além da ONU, em setembro, a gente também teve um evento que foi marcado no Facebook em junho, mas que estava marcado para acontecer em setembro, que foi a invasão da Área 51, que gerou ótimos memes. Que foi tipo um cara que ele tava fazendo uma brincadeira, ele criou um evento. É de boa, cara, de boa. É engraçado, mano. E, tipo, ele criou um evento no Facebook, só de zoeira mesmo, falando, vamos invadir a Área 51. E aí isso gerou vários memes, assim, da galera. E no final tinha umas 500 mil pessoas que já estavam inscritas no evento. E apareceu mal galera, tipo, eu não sei se apareceram 500 mil, mas apareceu mal galera no que seria a base da Área 51 lá. E o melhor é que, tipo, os caras, eles, durante o evento, estavam falando, se a gente correr igual a corrida do Naruto, as balas deles não vão conseguir nos alcançar. E aí tem a foto de um general militar imitando a corrida do Naruto pra explicar pros soldados o que é a corrida do Naruto e o que o pessoal que ia fazer o evento lá ia fazer. Isso é sério? Isso é sério. Você pesquisar, você acha, pesquisa, tipo, joga no Google assim, militar fazendo a corrida do Naruto. Você acha. Nossa, cara. É muito engraçado isso, velho. Essa galera é muito boa, cara. Esse cara que teve essa ideia foi um gênio. Porque é um meme muito engraçado. Eu fico pensando nos militares vendo essas coisas, sabe? Tipo, e naquela sensação, e aí, será que a gente leva a sério isso? Será que a gente não leva, sabe? Será que é só uma zoeirinha? Será que realmente é um grupo terrorista, sabe? O grupo terrorista que corre igual. Não, mano, ia ser muito zoeira isso, eu queria só ver. Ai, cara, são essas notícias que salvam minimamente o ano de 2019. Mas foi muito bom, porque, tipo, além disso, movimentou muito as cidades vizinhas, que, tipo, tem só um hotel. E não são cidades que, como ela fica numa área desértica, lá em Nevada, ou que seria a base 51, não tem muito turismo. Então, nessa época, teve um turismo fudido lá, da galera tudo juntando pra ir fazer sua corrida de Naruto na frente de militares. Eu adoro essa notícia. Vamos para outubro. Em outubro, continua a nossa saga pela destruição do meio ambiente, porque tá foda, né, irmão? O ministro da pesca, ele junta com o presidente para fazer uma live falando sobre o crime do vazamento de óleo lá no litoral do Nordeste. E como a gente comentou antes, ele chega, seriamente, o ministro ele fala que o peixe é um bicho muito inteligente e que ele não vai, que quando ele vê uma mancha de óleo, ele foge. E aí o presidente, com a sua vasta inteligência, comenta: pra não dizer que não fica nenhum peixe lá, às vezes fica um golfinho ou outro preso no óleo, mas é isso. Você pode consumir o seu peixe à vontade, porque não pega nada, não tem nenhum problema você consumir um peixe que estava no meio de águas contaminadas por petróleo. Faz um pescado pra ele comer, vamos ver o que ele acha. Exato. Só pra fazer um adendo antes da gente começar a comentar, realmente eu acho que o peixe é inteligente, se você comparar com as pessoas que o ministro da pesca tem que conviver, né? Porque todos os outros ministros, se você comparar o nível de QI ali com o peixe, realmente o peixe é um gênio. Mas aí tá fácil, né? Tá fácil pro peixe. Ai, cara. É o que dizem, né? Não, mas isso é muito Tem que irresponsável. pegar esse cara, deitar ele numa porrada, entendeu? Amarrar e fazer ele comer o peixe. Exato. Chama o cara que se vestiu de Homem-Aranha pra comer ele na porrada também, por favor. Mas é muito irresponsável. O cara, ele não teve pesquisa nenhuma, ele não tem base científica nenhuma. Ele vira e fala que todo mundo pode consumir o peixe sem saber o que pode acontecer e sem saber se tem pequenas partículas, que aliás tem, de petróleo que não dá pra ver e que os peixes vão consumir. Meu, eu acho que o cara é tão, né, assim, noção que, tipo assim, tá, peixe inteligente. Vamos lá, o ser humano, na teoria, também é, né?
Você acha que, sei lá, a galera tá nadando, vai desviar do óleo? A galera tá tentando tirar o óleo da praia entrando no óleo, isso faz mal. Ai, mano, tem cada coisa. Não, o cara não tem noção do que é micropartícula, né? Tipo, se não tem uma manchona do tamanho de um braço, então não tem mais petróleo. E aí esquece dos fatores que, ok, você tira as manchas grandes, vai sobrar um monte de micropartícula, o peixe come, vai ter intoxicação. Você pode comer um peixe, talvez, e não cair duro, de fato. Mas se você tem uma população que vive de pesca e come peixe todo dia, aí você tem um processo estocástico que vai, em algum momento, vai dar um problema. É muito simples, entendeu? Ou, sei lá, raio-x. Você pode fazer raio-x, mas o cara que trabalha com raio-x o dia inteiro, aquele acúmulo dá diferença. É isso. E outra, cara, isso é canalha de um jeito tão grande, porque pra que isso serve, esse discurso, na prática? Pra não Põe o pagar, corpo fora, né? Na limpeza do local. não pagar quem tá precisando de grana, porque é isso, né? Você não quer matar a população. O objetivo do discurso não é vamos fazer as pessoas comerem esse peixe e elas vão todas morrer, hahaha, vilão de filme. O discurso é o cara que não tá vendendo peixe por causa do óleo, ele é um mentiroso e ele só não quer trabalhar. Porque daria pra ele vender o peixe normal, entendeu? Esse aqui é o discurso. Exato. Tirar o corpo fora e falar, não, isso aí, ó, tudo exagero, isso aí vocês estão inventando. Não pode comer, tranquilo. É sempre esse rolê assim. A ciência tá mentindo, a mídia tá mentindo, e o cara que é pobre tá fudido, ele é um estelionatário que quer o dinheiro do governo. Exato. Pior é que eles ficam sempre nessa narrativa que todo mundo tá mentindo pra você, e aí você perde, pelo menos quem, tipo, acredita nisso aí, perde o referencial de verdade. E aí, tipo, se todo mundo tá mentindo, então só tem uma pessoa que tá falando a verdade, que é o presidente, então foda-se que todo mundo tá falando, eu vou seguir o presidente, que é o único ser superior, que sabe tudo de tudo, e o que ele falar é lei. O que é um negócio também muito canalha, que é toda essa construção em volta dessa figura do Bolsonaro e do bolsonarismo, que é essa coisa de política de desinformação, que é o que a gente vem falando no programa inteiro. E ele fica fazendo isso e realmente agora ele é ameaçando diretamente a vida das pessoas. Que é um negócio... É muito absurdo. E realmente, o pessoal os pescadores de lá, quando tem essas coisas, crime ambiental e desastre ambiental, eles têm direito a receber uma verba do governo para sustentar, porque o meio de sustento deles, que é a pesca, está comprometido. Mas esse discurso, como o William estava falando, é só um jeito deles não terem que pagar isso daí. E que se alguém reclamar, vai vir toda a base bolsonarista falando que é um bando de vagabundo, que é um bando de comunista, que só quer ficar sabendo de mamata essas coisas, quando não. São pessoas que realmente precisam desse dinheiro para sobreviver, e que não tem mais de onde tirar porque o governo não implementou medidas para que esse crime fosse investigado de uma forma correta, e que fosse parar esse espalhamento do óleo para que não afetasse tanto as costas, mas não ocorreu. Então agora eles precisam realmente desse dinheiro. Sabe o que essa conversa tá me lembrando? Tá me lembrando o caso do Bolsa Família, sabia? É você pegar famílias que precisam, que estão passando por alguma dificuldade, estão precisando de uma ajuda governamental para subsistência. E aí vira um discurso falando, vocês são preguiçosos, vocês querem ficar mamando no governo, vocês não querem trabalhar, vocês não querem se esforçar. Em real, é bem isso. E é tipo... É isso mesmo, assim. E aí o jeito de fazer isso é negando as causas materiais. Exato. O cara fala assim, eu não posso trabalhar porque eu tenho uma perna só, sei lá. Sobre a coisa, por exemplo, do Bolsa Família, assim, é sempre atacando as causas materiais, né? O que é claro, o que é mais material, mais prático, mais objetivo, os caras atacam totalmente, assim. Então é isso. Eu não posso trabalhar, eu sou pescador, não posso trabalhar porque o rio tá cagado. Ah, não tá não. Você pode sim. Eu aposentei por invalidez porque eu perdi a perna. Não, você consegue trabalhar com a perna só assim. Cara, é muita palhaçada isso daí que eles fazem, velho. Que é muito... É real, já mirando o discurso de ódio, assim, porque... Eu achei que não ia falar disso, desculpa estar usando esse argumento, eu sei que ele é muito manjado, mas...
é que é uma boa comparação. Que na Alemanha nazista, durante a ascensão nazista, o discurso do nazismo... Nazismo. Então, o discurso do nazismo é que era tipo, os judeus, eles são preguiçosos, eles não querem trabalhar, e por isso a gente tem que fazer com que eles trabalhem e tal, e por isso que era apoiado pela população, que acreditava no líder carismático deles, que eles têm que prender as pessoas que são preguiçosas, naquele caso em específico os judeus, e botar eles para trabalhar. E por isso foram criados os campos de concentração que evoluíram para a técnica de extermínio em massa com o decorrer da ascensão do nazismo. E desculpa ter que usar esse argumento, eu sei que é um argumento manjado, sei que não é um argumento legal, mas é que é realmente uma comparação só para mostrar que o governo em si, ele está tentando implementar discursos de ódio durante a sua propagação de informações. Discursos manipuladores, né? Temos protestos de Hong Kong. Assim, vou dar uma breve introdução histórica. Durante o Império Britânico, a Britânia ela pegou colônias em vários países, dentre eles na região da China. E a parte que eles pegaram que eles ficaram mais tempo foi Hong Kong. E depois que teve um tratado entre a China e a Inglaterra para devolver Hong Kong, esse tratado foi feito baseando assim como se Hong Kong continuasse sendo um território capitalista no meio da China, que necessariamente hoje em dia também não é bem socialista, mas tudo bem. Como se fosse um território capitalista no meio da China e por mais 50 anos. E aí Hong Kong, que tem uma população já que é mais separada do que a população chinesa, eles querem um separatismo da China e virar um país independente. E aí eles estão tendo esses protestos para ter independência. O que foi alguma coisa que já aconteceu na China antes, porque ela tem outros movimentos separatistas, tanto no Tibete, na Mongólia também tem, ali na região da Mongólia. E aí, qual é a desculpa pra não ter? Porque se liberar um, vai ter que liberar todos, e a China não quer perder território, e por aí vai. E aí, dentre essas manifestações que foram fortemente reprimidas pelo governo, partes dos Estados Unidos mostraram seu apoio, principalmente o pessoal da NBA, que foi lá, tipo, teve um jogador que tweetou e também um representante de um dos times que tweetou a favor dos protestos de Hong Kong. E por conta disso, a NBA, que tem um grande mercado na China, foi boicotada da China. E aí o cara teve que pedir desculpas, e bem nesse clima maravilhoso da China censurando meio que indiretamente outros países, além do próprio território que já tem forte censura. Esse caso da NBA em específico eu não acompanhei, mas a China tem esse caráter super protecionista, assim, né? Os caras usam o poder econômico sem dó nem piedade, assim, né? Por um lado, é escroto, é autoritário e ponto, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Mas é engraçado você ver que os caras domaram o capitalismo na rédea curta também, né? olha, hoje a gente é o maior mercado consumidor do mundo e se falar mal da gente, se fudeu. É isso. Exatamente. É uma postura que eu não esperava ser diferente da China, na real. Também, zero surpresa. Uhum. Sim, tipo, eu não esperava menos da China, mas eu fiquei meio surpreso com a parte dos Estados Unidos, que é um negócio que tá causando grande revolta lá, porque lá eles prezam muito pela liberdade de discurso deles. Nesse mesmo ritmo, teve um episódio do South Park que tem toda uma polêmica também com a China, e aí foi censurado lá. E aí os autores fizeram um tweet pedindo desculpas, só que no meio das desculpas eles também estavam sendo irônicos, falando que eles também amam mais dinheiro do que liberdade de expressão. E por isso que eles estavam pedindo desculpa pra China e pro desenho voltar a ser exibido lá e tal. Que foi uma bela crítica também a todo esse cenário dos Estados Unidos, que tanto os filmes que vão pra lá, muitos recebem um tratamento pra ter o aval de poder entrar na China. Teve até aquela polêmica com o filme do Tarantino recentemente, que tem uma cena que... Desculpa spoiler, gente, se você não viu o filme. Que um dos protagonistas, ele tá lutando contra o Bruce Lee lá, e ele dá meio que um pau no Bruce Lee, e o Bruce Lee, ao longo do filme, é tratado como uma pessoa arrogante. E aí, como o pessoal da China não gostou disso, o filme foi barrado lá. E aí teve toda uma controvérsia pra tirar isso do corte, e o diretor não queria que tirasse isso do corte, e teve uma certa polêmica em relação a isso.
É um pouco isso, né, cara? Porque, veja bem, você tem a liberdade de expressão. Quer dizer, ninguém te impede de fazer o filme até certo ponto. Por outro lado, você tem um governo autoritário. O governo da China é um governo autoritário, acho que isso não tem dúvida. Mas também, quando você defende um livre mercado, você pode interpretar, tipo assim, a China está sendo protecionista, então ela barra o que seus cidadãos podem ver. Mas, por outro lado, se a China, como se fosse um grande mercadão só, ela pega o que ela quer. E aí, se você defende o livre mercado, você tem que... Não, então você se adequa ao seu cliente ou não. E aí você escolhe. E aí você sempre fica nessa balança entre liberdade de expressão e ganhar a grana. Que é uma controvérsia capitalista clássica. Exatamente. Não é novidade nenhuma. Mas é real. E foi, tipo, é muito polêmico, porque o pessoal lá em Hong Kong tá sofrendo uma repressão forte, que a gente não tem notícia disso, porque China veta toda a informação que entra e sai de lá. Então, a gente possivelmente tem gente sofrendo muita violência lá e realmente é um negócio triste. Mas é isso aí que o William tava falando, né? É a grande contradição do capitalismo, cara. Você não pode querer sempre ganhar dinheiro, mas sempre preservar sua liberdade de expressão. E a China atua muito naquele lance da via de mão dupla, né? Bem como o William comentou mesmo. Você escolhe o que vai, mas escolhe o que entra, né? O que vai e volta. Então... É um assunto assim que eu acho... É até esquisito falar disso nos dias atuais, sabe? A maioria dos países é totalmente contra um tipo de ditadura e todo esse lance de você ficar manipulando informações. A gente sabe que a história mesmo já fez a gente sofrer muito com tudo isso. Ditadura Brasil, Argentina, o processo dos Estados Unidos, a Alemanha e assim vai. E a China, ela parece que vai na contramão disso, o que eu acho bem bizarro. E ninguém bate de frente porque ela é uma potência muito forte. A população é a maior população mundial, se concentra na China. Então, vamos supor, se tivesse algum desentendimento, a China também tem a parte de armamento, essas coisas bem avançado. Mesmo a gente não tendo muito acesso à informação, a gente sabe disso. E se houvesse, estourasse alguma guerra, por quantidade de pessoas, a China, já tem uma vantagem imensa. Então, ninguém consegue bater de frente com a China. O que a China fala, ela faz, entendeu? Não tem muito o que fazer. Pode até fazer tweetzinho e tal, mas é cosquinha pra ela. E, por exemplo, seria muita hipocrisia, sei lá, vir a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e reclamar de imperialismo agora, né? Exatamente. Exato, É isso, os caras vão usar o poder político e econômico que eles têm e espalhar a influência deles pelo mundo. É o que sempre foi feito. Exatamente. E aí você tem países que foram historicamente imperialistas sempre, desde sempre. Vão falar assim, ai, nossa, mas esse pessoal da China é muito... Poxa vida. É a famosa hipocrisia Mas assim, se manifestando. Geopolítica é foda, né, velho? Uhum. Igualdade desigual, não é mesmo? Continuando na linha de protestos, nós temos os protestos no Chile, que aconteceram mais ou menos na metade de outubro, metade pro final de outubro, em que o Chile, para quem não sabe, na América Latina ele é conhecido por ser um dos grandes países neoliberais. Então, boa parte das coisas lá é tudo privatizado, o governo não provê quase nada para a população. Então, a população que é mais carente, ela realmente é desprovida de muitas coisas que elas deveriam ter direito, como saúde, educação de qualidade, entre outras coisas. E aí, teve um aumento, traçando um paralelo com o que aconteceu no Brasil, teve um aumento da passagem deles. Com isso, começaram os protestos. Só que os protestos não exclusivamente eram por causa desse aumento. O aumento só foi, assim como no Brasil, a chave para iniciar esses protestos. E foi os protestos, teve uma frente bem unida que começou a reivindicar mais coisas, mais direitos, entre outras coisas. E o problema é que foi liberada uma sanção para ter uma represália forte da polícia com relação aos manifestantes. Tanto que teve gente que foi cegada por bomba de gás lacrimogênio. O pessoal tá recebendo bala de borracha lá direto e tá sendo um protesto bem forte. Pressão brutal, cara. Pressão brutal. Teve um caso específico que, sei lá, 100 pessoas ficaram cegas, tá ligado? Nossa. Se você for seguir as diretrizes da ONU, por exemplo,
o uso de armamento não letal em situação de controle de manifestação, situação que não é uma guerra. Você vai atirar com bala de borracha, você atira na mira da cintura pra baixo. Mas nenhuma polícia do mundo faz isso. Aparentemente, os caras gostam mesmo de dar tiro na cara das pessoas. E aí a repressão foi brutal, só que os caras não arredaram o pé, mano. Os caras estão indo pra cima até hoje. Já conseguiram algumas coisas que estavam sendo pedidas, mas não arredam o pé. Isso tem muito a ver com o que eu falei da reforma da Previdência lá. E é justamente essas medidas neoliberalizantes que vão privatizar tudo e os caras não têm acesso à saúde, não têm acesso a nenhum serviço básico, o mais longe possível de um welfare state, e a desigualdade aumentou muito, né, nos últimos anos. Você tem o PIB, se você for olhar só pelo PIB, o país cresceu. Se você for olhar, quem era pobre ficou mais pobre. Exato, a desigualdade foi aumentando nesse país por conta do neoliberalismo, que realmente, para as pessoas que eram ricas, ela foi um aumento, foi uma coisa boa para a economia, só que para quem era pobre, além de ter redução dos direitos trabalhistas, entre outras coisas, tem que pagar agora por tudo que antes o governo provia, e aí não sobra, o dinheiro que já era pouco não sobra mais para nada, que é realmente um grande problema. E é o que o pessoal tá realmente querendo fazer aqui, querendo privatizar tudo. E outra coisa também que, traçando um paralelo com o que está acontecendo atualmente, tem protestos na Colômbia, e desses protestos na Colômbia, a presidente da Colômbia, se eu não me engano, ela tá passando uma lei marcial lá, militares estão indo reprimir esses protestos que estão acontecendo lá. Então vai ser por enquanto ainda não tem notícias tão alarmantes quanto a do Chile, mas provavelmente logo vão ter repressões ainda mais brutais vinda da Colômbia também. Eu acho que aquela coisa, né, que toda vez que você tá tendo entrando num movimento mais revolucionário, acaba indo pra essa parte de agressão, né? Nenhuma mudança vem sem, como pode dizer, sacrifícios, né? Se fosse só resolver as coisas na base da conversa era ótimo, mas quando um lado tá sofrendo e o outro tá com uma vida relativamente boa, aí precisa se manifestar, precisa fazer diferente, precisa manter que nem... Infelizmente, o choque da agressividade é um problema e acaba afetando a galera de uma forma bem drástica, né? Porque eu acho que ninguém entra nesses movimentos querendo ficar cego, ou amputado, ou até mesmo morrer. Quer fazer a diferença que é diferente, sabe? Acho que pra chegar nesse ponto é porque a coisa já tava chegando numa proporção muito, muito desgastante pra população, né? É insustentável, tem que ser insustentável pra você arriscar sua vida. Ninguém arrisca a vida num protesto onde a polícia tá atirando na cara das pessoas se tiver outra opção de sobrevivência. Exatamente. A vida dos caras era uma situação de penúria e semi-morte permanente, assim, pra você arriscar sua vida, entende? Continuando na linha dos protestos do Chile, o Eduardo Bolsonaro falou que se a população do Brasil ficar revoltada igual tá tendo no Chile, eles vão ter que responder à altura. E dentre uma das opções, ele citou casualmente o AI-5. Para você que não sabe o que é o AI-5, foi um dos atos institucionais liberados na ditadura, em que tirava o habeas corpus dos presos políticos, que, para quem não sabe, habeas corpus é recurso jurídico para tirar pessoas da cadeia que foram presas possivelmente por perseguição política ou outro tipo de perseguição, além de tirar vários outros tipos de liberdade que agora me fugiu da cabeça, que eu tinha anotado, pena que eu esqueci. Poderes pro governo tirar mandato dos deputados. Ah, verdade. Obrigado, William. Não gostei do que você votou, tchau. Exatamente. Ou seja, basicamente, o filho do presidente chegou e mandou isso como se fosse nada, assim, como se fosse uma coisa casual, sendo que por conta do AI-5 várias pessoas foram mortas no Brasil durante a ditadura. Mais uma vez o jornalismo brasileiro tá morto, sentado no canto comendo cola, né? Porque, cara, é o que eu falo de faltar o entrevistador combativo, cara. Tipo assim, não é porque o cara é um entrevistado, você é um entrevistador, tipo assim, vou deixar ele falar o que ele quiser à vontade. O cara fala uma merda, você parte pra cima e fala, não é assim.
Você tá louco? Corta a entrevista, vai pra cima. Entendeu? A galera tem muito medo. Teve um caso hoje em agora dia. no Chile, da pessoa querer começar a defender a ditadura Pinochet, a entrevistadora mandou o cara embora. Exato, cara, assim que tem que fazer. Entendeu? Tem que ir pro pau. Não pode acabar o programa tudo bem pra depois discutir isso na internet. O jornalista ouviu uma merda dessa, corta o cara e repudia na hora. Aqui entra no Brasil, né? A galera tem muito medo. Não, aquele medo de, tipo, ser boicotado depois, sabe? Se tirar sua empresa do ar, você depois ser perseguido de alguma forma, de repente a sua família sofreu algum tipo de repressão. É um jornalismo, como você disse, é quase um jornalismo quase morto, assim. Não tem esse viés argumentativo da cara a tapa e ir pra cima. Na verdade, a galera só quer reportar aquilo que o cara tá falando e acabou. Tá Não, faltando a esse moça espírito lá, de a debate. Leda Nagli, depois ela foi não lembro onde, se foi no Twitter ou Facebook, comentou que, nossa, legal, deu audiência. Nossa. Pra você ver, não, a ideia deles não tá mais nessa coisa do jornalismo pra bater de frente, pra argumentar, pra pôr opinião. Não, tá mais pra... Isso é bem capitalista mesmo, né? Quanto mais economia, quanto mais visualização tem, mais grana rola, mais você é exposto nas mídias, mais o seu login vai aparecer. Tá muito deturpado. E também, além disso, alguns dias depois, o Paulo Guedes foi se pronunciar também a favor do AI-5, falando que não é nada, ele só sugeriu um AI-5 e fala que depois o pessoal fica se revoltando por aí, fica reclamando que tem um AI-5 e aí... Ai, Jesus, Paulo Guedes fazendo merda de novo. Isso tem muito a ver com a saída do Lula da prisão, né? O Lula saiu da cadeia e os caras começaram a mandar esses negócios. Ah, se tiver protesto, ó, vê lá, hein? É isso, os caras flertam com o autoritarismo desde sempre. Desde a eleição. Dá muito Desde a poder pra pessoa eleição, os caras errada, né? flertam com uma ditadura. Os caras falam assim, ditadura até que foi legal. Um outro louquinho queria fazer uma homenagem ao Pinochet esses dias. São Paulo. Queriam comemorar quantos anos? Que foi 50, outro ano. Eles queriam comemorar a data que foi implementada a ditadura no Brasil como um marco histórico de um momento revolucionário. Não como uma coisa negativa que foi, mas, tipo, dando aquele viés de nossa, que coisa legal que foi. Meu, achei isso tão absurdo. É real, mano. E, tipo, o esforço que eles estão fazendo durante esse ano todo é de meio que banalizar o que foi a ditadura, porque sempre que eles se pronunciam da ditadura, eles não falam em ditadura, eles falam em regime, e falam que o regime não foi bem assim, e, tipo, isso é uma das outras tentativas dele também de banalizar. Ele falou realmente casualmente durante a entrevista, entre outras coisas que ele falou, e como se fosse nada, como se o AI-5 fosse um negócio normal, e realmente é um negócio que é impressionante, porque a população em si não se revoltou de um jeito que eu esperaria que ela se revoltasse, considerando a importância que isso teve para piorar o regime militar enquanto ele estava vigente. Regime não, ditadura militar, vamos dar o nome que as coisas têm, dá pra ditadura militar enquanto ela estava vigente. E realmente é impressionante. Sim, manobra discursiva, né? É manobra discursiva pra você tirar a importância daquilo para as pessoas começarem a aceitar a ideia. Exato, eles estão banalizando as coisas. É basicamente o que qualquer repórter sensacionalista faz. Ele fica mostrando coisas de violência, de violência, de violência, de violência. Aí depois de um tempo fica banalizado para a população que assiste. Beleza, vamos para novembro. Igual o William estava falando, Lula tá livre. Por quê? Porque o Congresso aprovou uma mudança em que apenas pessoas condenadas à segunda instância que podem ter prisão preventiva, que era o caso do Lula, que estava preso preventivamente. E aí, como ele não foi condenado ainda à segunda instância, ele foi liberado. E aí teve toda aquela movimentação. Ele já foi condenado em segunda instância. Já foi condenado porque agora? a Constituição diz que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado. O que significa? Depois que acabar todos os recursos. Aí ele ainda tem um recurso no Supremo para ser julgado. Entendi. Então, teoricamente, ele não pode ser preso. Isso é o que a Constituição diz. Só que os caras tinham feito um dibre jurídico lá, que pro caso do Lula podia prender. Aí eles
Mandaram prender o Lula, mesmo ele não tendo trânsito julgado, prenderam. Aí ele pediu habeas corpus, não foi dado, porque o STF faz o que quer, né? Agora analisaram o caso geral. Em geral, pode ser preso ou não, só tendo sido julgado em segunda instância, não tendo todos os recursos julgados. Aí ele foi solto porque ele não foi julgado no STF ainda. Então ainda vai ter o julgamento oficial dele no STF da terceira... não é terceira instância, é instância especial. Tem uma diferença lá, mas é bobagem. Eu tenho duas opiniões sobre isso. Em relação a que bom, né, que a galera percebeu que quando você lê direito ou quando você aprende a ler, você consegue seguir a lei da forma correta. E a segunda opinião é assim, eu acho também... quantos casos será que isso não acontece? Às vezes até casos menores que não tem essa volta, sabe? Tipo, o Lula conseguiu ser livre, mas e outros casos? Será que ele foi livre porque ele tem tem mais visão, sabe? Ele é mais conhecido no Brasil? Então, são duas opiniões que eu tenho, sabe? Uma que, assim, eu acho da hora eles terem lido, revisado e o cara ser solto, mas ao mesmo tempo eu penso, e outros casos, sabe? Eu gostei do momento em que, não sei se vocês viram, mas o Datena, ele teve um momento de caída de ficha, ao vivo. Vocês ficaram sabendo dessa história? Eu não vi. Contei pra Não, eu nós não vi ver. também. Ele tava lá criticando a decisão da STF. Aí alguém falou assim, não, mas é uma uma cláusula pétrea. Tá descrito lá que só pode ser preso com trânsito julgado e não fazia sentido a decisão anterior da STF. Aí ele falou assim, então nunca pôde. Só mexeram pra prender o Lula? Eu tenho que assim, procurar ué, esse mas- vídeo na internet. Aí depois ele deve ter pensado, não devia ter falado isso, mas já falei, já era. Era um episódio da Atena que eu precisava ter visto. Nossa, Gente, vou com mas- certeza procurar no YouTube depois. Mas só uma coisa interessante é que, assim, previsibilidade jurídica, ter direito a todos os recursos e tudo mais, só vale pra uma parcela muito classe média alta pra cima, né? O pobre vai preso antes de ser julgado, na prática. Exatamente. E se não for morto legal, antes de chegar no julgamento. A decisão nova é correta? É porque é o que tá escrito lá, mano. Não fazia sentido a decisão anterior. Ponto. Mas não dá pra não fazer essa ponderação também sobre como, quando casos não são midiáticos, o juiz no Brasil faz o que quer. Exato. Vídeo nosso querido ministro atual da Justiça. Precisa ter prova, é só ter convicção. Então, também em novembro foram liberadas mais provas que indicam o envolvimento do Bolsonaro com o caso da Marielle, em que foi entrevistado não, na verdade foi interrogado um dos porteiros do condomínio Vivendas da Barra, onde o presidente tem casa. Lá ele falou que chegaram 2 carros, que são os carros que carregavam suspeitos de terem atirado na Marielle, e que quando eles chegaram lá, eles pediram para entrar no endereço de um dos milicianos que mora lá, que também está sendo investigado, e no endereço do atual presidente. E aí o porteiro disse que quem atendeu o interfone foi uma voz masculina, que ele identificou como do presidente. Os acusados de terem matado a Marielle entraram lá para aparentemente organizar tudo, porque logo na sequência eles foram cometer o atentado no caso. E aí é muito interessante porque a primeira coisa que fizeram foi um dos filhos do Bolsonaro falar que ele tem álibi, não sei o que, sem ninguém ter perguntado pra ele. E mesmo assim o álibi dele tava meio estranho, porque ele se confundiu na hora que ele passou as informações. E a outra foi o do presidente, que ele falou que estava no Senado durante o ocorrido. E que a mulher dele não recebe nenhuma visita de parentes homens, então não poderia ser nenhuma voz masculina falando no interfone. E aí fica essa história muito mal contada, muito mal lavada. Continua a investigação tentando provar que o Bolsonaro está envolvido nesse crime no caso. Eu vou me resguardar um pouco de falar desse processo, porque ele é um processo em aberto
e tá todo cagado esse processo, né? Mas tem um monte de maluquice aí, né? Por exemplo, o Carlos Bolsonaro ter acesso a provas aos áudios lá da parada, né? Se você tem um suspeito e ele mexe nas provas, isso caga o processo, Exatamente. certo? Outra coisa é que os caras não conseguiram... Nossa, tem tanto problema esse processo. Os caras perderam os vídeos das câmeras. Os caras foram pegar o áudio, esses áudios da portaria e, pegamos aqui no pendrive, mas não deu certo. Ai, poxa vida. Sendo que quando você tem prova desse tipo, você pega e leva o computador, é assim que a polícia deveria fazer. Todo esse processo, ele tem uma série de problemas. Teve uma das procuradoras do processo era uma fã do Bolsonaro declarada. Vários problemas aí. O nível de envolvimento eu ainda não sei, eu não tenho moral de falar assim, mas muito estranho esse processo, cara. Exatamente. É muito estranho essa investigação. E quanto mais mexe, mais esquisito fica, né? Exato, porque parece que eles deixaram os 3 patetas cuidando lá da investigação, que cada erro grosseiro que a polícia comete, igual o William tava falando. E principalmente essa parte da câmera, igual ele tava falando, porque tem essas câmeras que filmam a região ali do Vivendas da Barra até mais ou menos a região onde a Marielle foi assassinada. E, misteriosamente, essas câmeras estavam desligadas próximo da região onde a Marielle foi baleada, bem naquela região daquele trajeto. E aí não conseguiram as imagens. E aí tentaram pegar de câmeras particulares, mas aparentemente também pegaram, mas perderam as imagens. Então é um negócio cada vez mais muito que vai melhorando cada vez que você olha. Isso sem falar da live que o presidente fez logo depois que o Jornal Nacional denunciou isso, sendo que o Jornal Nacional não acusou nem nada, eles até apresentaram o álibi do presidente, mas o presidente logo em seguida fez uma live dos Emirados Árabes falando do álibi dele, pedindo para todos assistirmos o Jornal da Record, porque lá é que tem a verdade e é isso que temos que seguir e não sei o que. Mas a minha parte favorita foi ele falando que logo ele teria um encontro com os príncipes árabes e que se ele não conseguisse investimentos para o Brasil, a culpa seria do Jornal Nacional que divulgou a notícia. Nossa Senhora. E a culpa não é o fato dele não ter levado ninguém que falava inglês, né? Pequenos detalhes. Tem o caso da Heloíse Bolsonaro, que é esposa de não sei qual, porque pra mim todos os Bolsonaros são iguais, têm a mesma cara e estão todos... Ela é esposa do Dudu, o ex-futuro embaixapeiro. Olha, é verdade, eu não coloquei o meme do chapeiro. O que faz hambúrguer, há dúvidas, porque ele trabalhou numa rede lá que não faz hambúrguer, que não vende hambúrguer. É possível que ele não tenha feito hambúrguer, ele só é burro. Ele não sabe a diferença entre hambúrguer e KFC, tá ligado? Aliás, adicionando uma coisa nesse caso, é porque o presidente, quando ele anunciou que ia colocar o filho dele de embaixador, ele vira e fala: eu vou favorecer filho meu, sim! E aí ele realmente... Não, ele literalmente falou que vai ter nepotismo no governo dele e ninguém falou nada! Isso que de início ele falou, né? Não, vou acabar com essa galera que fica indicando família pra dentro do Senado, pra dentro não sei o que lá, política, não sei o que, a mamata da galera vai acabar. Aí na hora que ele entra, a primeira coisa que ele faz é pôr um cargo pra cada filho, né? Exato, vai acabar a mamata pros outros, vai continuar pra ele. Mas continuando o caso da Heloísa, ela basicamente postou um stories no Instagram falando de uma viagem que ela fez pros Estados Unidos e que ela passa perrengue lá, porque mesmo o marido dela ganhando 30 mil de salário, é difícil pra eles quando eles viajam para os Estados Unidos também, então eles são gente como a gente. Você tem que entender, né? O dólar tá quase 5 reais. Então, na verdade, lá vale 5 vezes menos, tadinha. Coitada dela, né? Esse é um caso que é só patético, assim, não tem nem grandes coisas pra comentar. Ai, cara, a classe média sofre, né? Exato, coitada da classe média, assim, sinto muita pena deles. Caramba, cara, quando eu vi isso eu fiquei triste.
de salário, fora todo o resto, né? Porque tem carro funcional, tem celular funcional, tem auxílio paletó, tem verba de gabinete, tem cartão. Como é que é? Não é cartão corporativo, não. Cartão, sei lá. Não paga o almoço, né? Não paga gasolina. Então é 33 mil pra você gastar à vontade. Exato, que eu não sei que ainda dão salário pra eles, cara. Eles recebem tudo de volta que eles têm que gastar. Eles têm moradia, Eles têm comida. até eu não entendo também por que o salário é tão alto se eles têm tanto auxílio, mano. E se eles acham que isso é tipo o mínimo, tadinha da galera que só ganha salário mínimo. Exato, mano. O salariado no Brasil é R$ 400. Nossa, triste. Mulher me falar isso, o marido dela ganha 30 mil. Puta que pariu. Ela, sem noção, ela alcançou o hype, assim, do sem noção. Um bolsista de mestrado ganha R$ 1.500. Jesus, essa mulher, ela tem. Alguém tem que parar essa mulher, por favor. Parar essa família toda, na real. Por favor. Continuando, temos uma notícia que eu achei um pouco comum, é triste, mas um pouco comum, que não lembro agora se foi nos Estados Unidos ou em outro país, teve uma sessão do filme Frozen 2, o dos favoritos da Damares, que teve briga de facão. E que eu realmente fiquei impressionado, porque eu achei que isso ia acontecer no filme do Coringa, mas mesmo assim aconteceu no Frozen 2. E eu me pergunto o que aconteceu nesse filme pra nego ficar brigando de facão. Da Inglaterra, tô olhando aqui. Valeu, William, sempre complementando aqui. Cara, na hora que você mandou essa notícia aí, eu fui dar uma lida e falei assim, certeza dessa coisa da Damares e tal. Na hora que eu li isso, eu fiquei, eu fiquei muito em choque. Porque não faz sentido. Parece que eram duas gangues rivais que combinaram de se encontrar no filme Frozen pra brigar, pra ter rixa. Tipo, mano, é uma sessão infantil. Nossa, é um novo cara. tipo de hooligans, né, cara? Ai, cara, é real. Isso eu realmente não esperava que isso acontecesse no filme da Frozen. Jesus, cara. E continuando dessa notícia, um pouco triste, mas engraçado também, tragicômica, nós vamos pro... Putz, esse cara é foda. Pro Dante Mantovani, que foi nomeado presidente da Funarte, que é uma parte que cuida da Secretaria de Educação... Secretaria, no caso, não. É uma fundação que cuida do entretenimento audiovisual e musical do país, que é afiliada da Secretaria da Cultura, que atualmente fica na pasta do Ministério do Turismo. O Dante Mantovani, ele é um terraplanista, que já é uma coisa muito absurda por si só, mas ele teve um pronunciamento muito bom que fala que o rock leva a droga, que a droga leva ao sexo, que o sexo leva ao aborto e que o aborto leva a uma coisa muito pior, que é o satanismo. E que os Beatles são os arautos desse negócio aí, cara. Exato. E que também a Tinha um CIA tá... Adorno, eu não lembro como é que ele meteu o Adorno nesse rolê. Também não sei. Eu sei que ele falou que a CIA ela tinha um programa pra liberar LSD pra população. Porra, quem dera. Pô, cadê o cara da CIA pra me dar LSD, cara? Eu fico pensando, da onde esses caras tiram essa ideia? Tipo, o que eles fazem pra traçar uma coisa tão mirabolante, assim, sabe? Nossa, tudo isso aconteceu. Meu, sério. Tipo, Não, não entendo. Eu não sei como é que as pessoas acreditam nessas coisas. E além disso, eu não sei como é que ainda colocam pessoas desse nível de loucura no poder, cara. E o pior, ele é responsável por uma parte importante da Secretaria de Cultura. E ele ainda tem um canal no YouTube que ele fala mal de tudo que é cultura brasileira. E ele fala que a única coisa que é cultura de verdade é a cultura erudita, entre grandes aspas, que é o negócio de ópera, música clássica, entre outras coisas. E qualquer outra coisa é ou coisa do demônio, ou que tem que ser abolido e blá blá blá, por aí vai. Aí é essa ideológica maluca aí, né, velho? Exatamente. É isso, vai ser qualquer maluco que quiser desmontar tudo, entendeu?
Eu não sei até que ponto você concorda com esse cara ou se é uma jogada estratégica. Porque veja, você coloca um maluco desse, e aí ele vai, já tá tretando com o cinema nacional, quer acabar com o Ancine e tudo mais, certo? E aí quando encheu o saco, você manda ele embora e fala que ele era louquinho demais, assim. Tem agenda. A agenda agora, por exemplo, é bater na cultura nacional. Exato. Não vejo dúvida. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser alguém descartável. Eu não sei até que ponto a galera realmente vai nesse rolê de conspiração muito louca. Porque, veja bem, não sei se é legal ter alguém falando mal da CIA no governo, né? Porque o governo ainda gosta do Trump. Mesmo sendo corno brutalizado. Né? Essa novela de amor durou muito pouco entre Bolsonaro e Trump. Alguém tem que avisar pro Bolsonaro que ele tá num relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo. Aí não sei, mas, cara, é muito doido, velho. É muito louco essa galera conspiracionista true, chapéu de alumínio. É, cara, não, você tem que ver o tweet que ele fez falando, defendendo a Terra plana. Que o melhor é a galera da Terra plana, como ele chama quem não é Terra plana, que eles chamam de terrabolistas, que eu acho muito engraçado esse termo. Ele falando que é muito óbvio que a Terra é plana e que apesar da nossa evidência óbvia que a Terra é plana, porque você vê tudo reto, as pessoas falham em mostrar argumentos que não sejam as fotos photoshopadas da NASA. Meu. O Marcos Pontes ainda tá no governo, né? Tá. E mesmo assim, isso continua acontecendo. Alta vendedor de travesseiro ainda tá no governo. Aliás, os travesseiros da NASA... Estudar física pra quê, gente? Estudar física pra quê? Aliás, os travesseiros da NASA, que já é uma notícia velha, mas sempre vale a pena reforçar, não é da NASA. É a NASA, a sigla do travesseiro, quer dizer nobre e autêntico suporte anatômico. Não é a NASA da NASA em si que manda foguete. É uma sigla pra isso, só pra eles venderem falando que é NASA. É isso que eu falo. O repórter perguntar assim, esse NASA do travesseiro é da NASA mesmo? Aí ele ia ter que falar que não, né? Porque não dá. Então, mas você botou pra parecer que é. Exatamente. Aí vou mandar que assim, então isso é estelionato. É isso. Tem que ir pra cima. Meu Deus, cara. Esse governo, ele não é o palhaço, ele é o circo inteiro. Porque é tragicômico. Lembra que o Moro falou assim, não vou responder o Lula porque eu não converso com bandido. Você fala, mas você não conversa com o Onyx? Tem que ir pro pau. Exato, cara. Bem, a gente separou as notícias até novembro. Nós esperamos que você tenha gostado, tenha se divertido, tenha se conscientizado um pouco de como está a situação no Brasil e no mundo. Agradecemos a sua audiência. Posso fazer uma listinha de coisa que faltou? Rapidão? Claro. Janô pagando de doido, falando que ia matar o Gilmar. Golpe na Bolívia. O grupo terrorista brasileiro que deu um calote na Veja. Dentre outras coisas. Mas o mais legal mesmo é o Janô querendo atirar no Gilmar. Sensacional. Aliás, uma coisa que não deu pra colocar porque estava em dezembro e a gente ainda estava vendo desenrolar é o impeachment do Trump que está rolando. Impeachment do Trump. Não vai ser impeachmentado por nenhuma, ele vai vencer no Senado. Em maioria. Mesma opinião. Agora, nosso querido amigo William, ele tem um podcast, ele gostaria de fazer o jabazinho dele. Meu jabá eu tenho um site chamado lugarnenhum.net, é um site de cultura, tem quadrinho, filme, resenha de coisa, tudo que é de bom lá. Mas eu quero ressaltar duas coisas, que é o Observador Quântico, que é um podcast de ciência, curtinho, 15 minutinhos, eu tento explicar um tema, falar de alguma coisa. Aí você pode olhar lá no lugarnenhum.net ou nos agregadores, você acha tranquilo, Spotify. E também tem uns contos que eu escrevo lá, que são as aventuras da Garota Impossível, que é uma personagem criança e desvenda mistérios e enfrenta monstros. Bem, era mais isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo que participou também. Obrigado, Gi. Obrigado, William. E é isso. Até mês que vem. Tchau!